Um abraço, amigos telespectadores. É alegria voltar a estar com você aqui no programa Vida Nova. E hoje nós vamos tratar do nosso programa do assunto o jovem e o álcool. Nós sabemos que todo jovem faz parte de um grupo de risco com relação às drogas ilícitas. Normalmente é um alvo dos nossos traficantes, pelos ambientes que ele frequenta, pelos amigos, ele está realmente nesse grupo de risco e a incidência da dependência química de drogas ilícitas com relação aos jovens é muito maior do que com relação às demais faixas etárias. Mas também com relação ao álcool está tendo um aumento significativo de incidência de alcoolismo no meio dos jovens. É isso que nós vamos ver na nossa entrevista de hoje com o nosso amigo Zé Carlos e o Dr. Paulo Campos Dias aqui no Vida Nova. Bem, gente, sejam bem-vindos a mais esse programa. E para falar desse que é um tema, na verdade, um tema muito importante, né? Falar sobre os nossos jovens, sobre as nossas crianças, aquele que nós depositamos toda a nossa esperança e depois ver, quando aquela criança está saindo de casa, já dá de cara com álcool, né? Uma substância aí que não é brincadeira, não é, Paulo? Não é brincadeira e não é uma substância qualquer, nós estamos falando de uma droga. De uma droga que ninguém acredita que seja droga, ou que não vê assim, que existe uma aura aí de negação, de permissividade danada, né? Além do que, o que nós temos que observar também, que além de ser uma droga, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o jovem que tenha menos de 18 anos a beber, a comprar e transportar essas substâncias. Mas isso não funciona, né? Aí é uma outra questão, mas se existe uma lei, esta lei ela não pode ser observada apenas sob o ponto de vista legal, porque ela é um fator de uma pessoa que está em fase de desenvolvimento. E a ciência demonstra que usar álcool nesta idade, 8, 9, 10, 11, 12 anos, no mínimo, esta criança, enquanto adulto, terá um problema no seu desenvolvimento psicomotor. Paulo, saiu alguns números novos, né? E é bom a gente sempre ficar esperto com esses números, porque eles, na verdade, já fazem um prognóstico do que já aconteceu, né? Sim. E isso pode nos lançar lá para frente e para a gente tentar fazer um tipo de prevenção. Se não dá para a gente ainda fazer prevenção com políticas públicas, porque a gente não pode chamar os políticos de mal, não há uma conscientização geral, né? Nós temos que, pelo menos, nos proteger individualmente, que também é um tipo de consciência. Eu pergunto para você, hoje, esses números mostram que a criança, não vou nem falar de adolescente mais, a criança, o pré-adolescente, ele vem bebendo mais cedo, cada vez mais cedo. Infelizmente, isso é verdade. Há um acesso, uma banalização, uma facilidade, o baixo preço e também o desconhecimento daquilo que nós já falamos anteriormente, de ser uma droga e de promover a indução a uma doença chamada dependência química, que é a dependência do álcool. E nós sabemos, hoje tem estudos mostrando o seguinte, o jovem que já faz o uso do álcool ao redor dos 10 anos, de 10 a 12 anos, além do álcool e do alcoolismo por si só já ser uma doença altamente deletéria no ser humano no seu todo, mas vemos também que quem tem acesso ao álcool nesta idade, de 60% desses jovens ao atingir 15 anos já estarão fazendo o uso da maconha. É uma porta de entrada. Assim, exatamente. E desses que usam maconha, aos 15 anos, 70% deles evolui para cocaína no ano subsequente. Portanto, o álcool já promove a doença e é deletério, mas além disso, ele abre a porta para outras drogas. O CEBRID, o Centro Brasileiro de Estudo de Álcool e Droga, vem fazendo desde algum tempo, né, de 87, 93, 97, 2002, fizeram esses levantamentos domiciliares, né? No geral, fazendo levantamento com 15 mil estudantes, e tem alguns números, Paulo, eu gostaria que você comentasse em cima deles. Olha que interessante, ó. 50% dos jovens, dos adolescentes, podemos chamar de adolescente, de 10 a 12 anos? Pré-adolescente. 50% já beberam. Beberam durante o mês. A média de experimentação, pasme, 8 anos. Outro dado que é aterrorizante e mostra o que vai acontecer daqui para frente. Ó.
28,9%, 29%, sabe onde beberam pela primeira vez? Em casa. E vem em casa. Sob a vigilância, beba em casa, meu filho, que não tem problema. 23% beberam com amigos, aqueles que a gente acha, não, ele está indo com um amigo, é menos. 15% beberam 6 vezes no último mês. E 7,4%, nós estamos falando de meninos, 7,4% beberam 20 vezes durante o mês. É uma realidade triste, podemos dizer assim, porque é o jovem, é o futuro dessa nação e ele está entrando no uso das drogas muito cedo. Eu enfatizo e insisto em dizer, isto é droga, é o que tem que estar claro. Nós sabemos que não existe dependente de álcool hoje que um dia não tenha sido um experimentador. Então, o que induz a um risco maior é exatamente o experimento. Não era à toa que nós tínhamos uma propaganda que também, que ela falava, experimenta, e ela foi suspensa porque o próprio CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, recomendou aos seus associados que não fizesse o uso desse modelo de propaganda. Então, do jeito que nós estamos olhando esses números aqui, ó, muita gente está experimentando agora. Isso. A experimentação já é um fato preocupante para os pais, as famílias, porque se a droga está aí disponível, Paulo, sim, você tem filhos, na realidade não é, ela não está disponível, ela é proibida a menor de 18 anos. É isso que nós temos que estar entendendo. Não existe uma legislação, uma lei, porque ela existe sob apenas o prisma moral, ético. Não é esta a questão é de saúde pública. A medicina, a ciência no seu todo sabe que se o jovem usar o álcool nesta idade, ele pode fazer inclusive um alcoolismo não muito raro hoje, conhecido como alcoolismo tipo 2. Para isso basta que o pai dele já tenha sido ou seja alcoólico, que o avô dele tenha sido ou seja alcoólico. Esta criança, desenvolvendo esse alcoolismo tipo 2, os sintomas graves da doença já aparecem aos 12 anos. Ela vem sempre por um comportamento delinquencial de alto risco que leva essa criança a uma morte prematura ao redor dos 16, 21 anos de idade. Então é altamente preocupante. O fato das autoridades colocarem aí uma lei proibindo, nós temos que parar de raciocinar. Não é? Por que o jovem pode ter acesso à bebida alcoólica dentro de casa? Porque provavelmente eu já estou tendo problemas de álcool dentro desta casa. Viu, Paulo, é um problemaço de saúde pública que, na verdade, nós colocamos aí algumas vendas nos olhos, né? Ninguém quer enxergar nada, ou então, como é um problema imenso, que, na verdade, consubstancia mesmo os próprios políticos, e nós estamos dentro dele, a gente não enxerga isso, Paulo? Os números estão aí, são novos, os levantamentos têm 10 anos, mas como é que você vê? O que deveria ser feito assim num primeiro momento, do ponto de vista individual? Que nós vamos falar isso no próximo bloco, falar um pouco sobre prevenção. Mas do ponto de vista coletivo, Paulo? Bom, o ponto de vista coletivo, primeiro é a educação mesmo e a conscientização dos formadores de opinião dessa nação para entender a questão do álcool e do alcoolismo. Tá bom, Paulo. Nós estamos terminando esse bloco. No próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre o que os pais devem fazer. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Vida Nova e com a nossa entrevista de hoje. Senhores passageiros do voo 534, por favor, dirijam-se ao portão de embarque imediato. Não percam o livro Sobreviventes de Aguinaldo Cardoso, uma história envolvente onde a doutrina espírita cumpre seu papel de consolador prometido. Ligue para 0800 707 1838 e adquira ou obtenha pelo site www.mundomaior.com.br.
Em abril de 1864, Allan Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Se trata de uma obra editorial que aborda as mensagens de Jesus Cristo através da obra espírita, ou seja, através de um pensamento que acredita na reencarnação e que traça como meta a perfeição de todos os filhos do Pai. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sinta a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Em sintonia da Boa Nova. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Chegou, virou, botou pressão, balançou, balançou. Um beijo no coração de todos. Isso é Calypso, pensa. No dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec lançou para o mundo o Livro dos Espíritos, que em sua versão definitiva é composto de 1019 perguntas, feitas por Kardec e respondidas pelos Espíritos. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Estatísticas mostram que os jovens começam a beber cada vez mais cedo. Por ser considerada uma droga legal e aceita socialmente, tem contribuído para esse aumento do alcoolismo. Consumido pelos adolescentes como uma forma de se sentirem enturmados e inseridos em seu meio, a bebida tem feito cada vez mais parte do cotidiano desses jovens. Por noite. Eu bebo bastante, muito. Se a noite estiver boa como a de hoje, mais de 10. O que precisa para uma noite ser boa? Uma boa banda de rock tocando, cerveja gelada, tá boa. Amigos, muita cerveja. Tem que ter muita cerveja, muita. Eu sou movido a cerveja. O que precisa, na sua opinião, para ser interessante uma noite? O que precisa? Cerveja. Quanta cerveja? Um pouco. Nessas saídas noturnas, a bebida tem se tornado o combustível necessário para os encontros sociais. E você acha assim que se não beber a noite fica menos interessante? Fica. Não, precisa ter uma cerveja, né? E abre a mente, a gente conversa melhor, fica mais inspirado. A bebida também faz um bem, as pessoas se conhecerem e tal, trocar uma ideia, direcionar o papo mais com sensibilidade, né? Então... Uma cervejinha dá um brilho a mais, né? Se eu for sair é pra beber, senão eu fico em casa. Fico assistindo um DVD em casa, alguma coisa assim. Tipo, bebendo aqui a gente conversa mais e tal, mas, tipo, bebendo na balada você fica mais animado pra chegar nas meninas e tal. Quantas cervejas você bebe por noite? Varia, entre, acho que o mínimo 4, o máximo... Não tem máximo.
Infelizmente, muitos acreditam que a bebida alcoólica também seja um meio desinibidor, que aproxima as pessoas, mas na verdade serve como uma falsa. Eu acho que a noite fica interessante só com os amigos, a cerveja é só algo a completar, é um detalhe. A mesma coisa do cigarro, a mesma coisa das pessoas que não são seus amigos. As pessoas só se soltam quando bebem, acho que isso podia acontecer mesmo sem bebida. Eu acho isso chato, assim, só dançam, só tem coragem de soltar, de falar, de se mostrar quando bebe, assim, eu acho isso muito chato, assim. Diante desses mitos sobre os poderes do álcool, alguns acreditam conhecer seus limites, mas será que conhecem mesmo um momento? A maior caridade que você pode fazer para o Espiritismo é ajudar na sua divulgação. Estas são as palavras de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Por isso, eu quero te convidar para fazer parte comigo do Clube Amigos da Boa Nova. Você faça parte deste clube para ajudar a TV Mundo Maior a crescer mais e aprimorar ainda mais seu trabalho de divulgação do Espiritismo, junto com a Rádio Boa Nova e junto com a editora Mundo Maior. Faça parte desse clube também. Diz que 0800 12 38, 0800 12 18 38. E agora nós vamos continuando com o programa Vida Nova e com a nossa entrevista com o Zé Carlos. Bem, gente, nós estamos de volta e o tema de hoje é um tema sério, né? Na verdade, o tema dependência química é um tema que nós falamos aqui de dados de realidade, dados de vida e morte, mas também eu acho que à medida que a gente recebe informações, Paulo, que você já tem prognóstico quase que repetitivo de fenômenos aí, de danos, de custos sociais, de custos pessoais, de probabilidade grande de 10, 12% de uma pessoa se tornar dependente. Isso, como você falou, tem que ter experimentação. Numa família que seja razoavelmente funcional, que eu acho que é a maioria da família, que tem lá um pai que está nos vendo agora, qual o mínimo para ele se proteger seu filho? Se você acha que ele deve deixar a posição dele mais ou menos clara, são mais os exemplos, mais a fala, o que você acha que ele deve fazer? Bem mais os exemplos, o exemplo continua sendo a única e melhor forma de educar. Qual desexemplo? O exemplo, desexemplo, que não existe essa palavra. O exemplo negativo, o pai, por exemplo, fazendo uso de tabaco e pedindo para o filho não usar drogas. O pai chegando em casa, entre aspas, estressado, e a melhor forma de se desestressar, descansar e relaxar, senta na poltrona, liga a televisão e toma uma bebida alcoólica na frente do filho. Está passando para o filho uma mensagem assim: olha, trabalhe, quando você chegar estressado, tome uma que isso relaxa. Isso é um exemplo, o filho está aprendendo, a filha está aprendendo. A mãe que não sabe como lidar com as situações, não consigo dormir, vai lá, lança a mão de um ansiolítico, de um sedativo hipnótico, de uma medicação para dormir, para relaxar. Então a geração química está aí e estão depositando tudo num produto, numa química, atribuindo a esta química o poder de mudança e de resolução de problemas, esquecendo de uma coisinha muito simples, que o ser humano ele tem que passar por todas as dores e emoções para que ele possa amadurecer. E o uso de qualquer substância, principalmente nessa idade precoce, tira do jovem essa capacidade de sentir. É moderno ele ler alguma coisa para tentar passar para o filho? Razoavelmente, não vai dar um curso para o filho, mas falar, ter posições claras, Paulo? As posições têm que ser claríssimas. Eu participo também do programa da Jovem Pan pela Vida contra as Drogas. Como é que é esse programa? É um programa que vai às escolas, vai também a indústrias, empresas e leva um dependente químico em recuperação e um profissional para explicar o caso clínico, como é a evolução da doença, que atitudes a família deve estar tomando, a chefia, de que forma prevenir e como encaminhar a tratamento. É um programa mais abrangente e este programa já falou com 170 mil jovens
a idade de 10 a 18 anos. É uma prevenção. É uma prevenção. Agora, o grande problema é que quando nós perguntamos durante o programa quem aqui já fez uso, e aí dá uma paradinha e fala de álcool, todos os jovens morrem de rir porque acham engraçado, porque onde já se viu o jovem não fazer uso de álcool? Infelizmente, 95%, 98% deles já fizeram uso de álcool. E é exatamente como você mostra nessa estatística, nesse levantamento. Dentro de casa, sob o olhar ou os olhares dos pais. Uma conivência e um desconhecimento dos pais muito grande. Paulo, daria para você relacionar 2 ou 3 fatores de risco maior e fatores protetores? Dá para você falar alguma coisa? Fatores de risco maior: ausência de diálogo dentro de casa, ausência da demonstração de afeto e carinho entre os pais e clareza nos limites com relação a horário, com relação à obrigação do jovem, com relação a cumprimento das normas e, caso não haja cumprimento dessas normas, as consequências da quebra disto. Então, Paulo, os fatores protetores seriam ao contrário daqueles de risco, né? Sim, então, ter uma família um pouco mais homogênea, vínculos maiores, seria isso? E valores claros, né? Uma das coisas que a família está perdendo são os valores espirituais. Religiosidade, valores de lazer em conjunto. É boco-moco ser religioso, né? É boco-moco, na realidade. E o que se pede, que se faça, é ser quadrado mesmo. Além do que, os pais têm que se educarem a respeito do uso de drogas para saber mais do que os filhos. É moderno falar assim, eu sou pai, eu sou muito amigo do meu filho. É correto isso? Não, não é correto não, porque pai é pai e amigo esse filho vai encontrar na quadra, no quarteirão, na praia, no prédio, enfim, o pai tem que ser pai. Na hora que ele tem que colocar limites, exigir e cobrar, com amor e afeto. Então, Paulo, eu tenho certeza que tudo que você falou até agora, né, são fatos. São informações e um aconselhamento para quem está nos escutando que vai servir, porque a quantidade de gente que está bebendo não é brincadeira. Então, um abraço a todos, nós estamos terminando esse quadro, continue com o nosso programa. Bem, amigos, na época da puberdade, todos os jovens, todos os adolescentes entram numa fase de uma grande transformação. Uma transformação física e uma transformação, por consequência, também psicológica. Na transformação física, nós vamos ver os jovens do sexo masculino começam a ter barbas, os ossos começam a se alongar, o tórax a se alargar, os músculos começam a se avolumar e ele tem a possibilidade de ter uma ejaculação de líquido seminal à noite, durante o sono, o que causa para ele um certo transtorno de ordem psicológica, uma grande no funcionamento do seu próprio corpo. Os jovens do sexo feminino têm também uma grande modificação. O corpo começa a ganhar uma forma de mulher adulta, as mamas começam a crescer, vem aí a primeira menstruação. Tudo isso traz uma grande modificação na estrutura psicológica no momento da vida de todos nós. É muito importante nesse momento que os pais estejam presentes, que os pais tenham estabelecido um diálogo no seio da família, um diálogo aberto, um diálogo sem tabus, para que possa deixar tudo mais ou menos tranquilo. Porque nesse momento, esses jovens mudam a sua percepção das coisas. Depois deste momento da puberdade, uma jovem do sexo feminino não vai mais olhar com os mesmos olhos que olhava antes para o seu coleguinha de escola, e o mesmo ocorre com o jovem do sexo masculino. Eles começam, em razão desses transtornos e da dificuldade de compreensão daquilo que está acontecendo, a uma procura de uma autoafirmação de si mesmo, uma busca da própria identidade na nova condição em que ele se apresenta para a vida, condição biológica, condição psicológica e tudo mais. Normalmente, o grande objetivo dos adolescentes nesse momento da vida é se autoafirmarem como pessoas adultas. Eles querem deixar de ser vistos como crianças e querem passar, a partir daquele momento, a ser vistos como pessoas adultas. E aí é preponderante toda a educação que o pai lhes prestou desde os primeiros momentos da infância. Porque nós sabemos, a educação se faz
mais pelo exemplo de conduta que temos diante dos nossos filhos do que propriamente a educação em razão daquilo que nós falamos, daquilo que nós pregamos pelas palavras em casa para estes nossos filhos. E aí, por exemplo, aquele pai que quando não quis dar aquela bebida alcoólica, não, meu filho, isso é coisa de adulto. Chega agora, na hora que ele quer se autoafirmar como adulto, o que ele vai fazer? Vai procurar fazer coisa de adulto, que na linguagem do seu pai ele aprendeu que é a bebida alcoólica e através da bebida alcoólica ele poderá também dar outros passos em busca de outras. Então, mostra-se aí a grande responsabilidade do pai na conduta dos seus filhos desde a primeira infância, porque as consequências maiores poderão vir neste momento, no início da adolescência, quando a pessoa começa, como jovem, a se inserir na sociedade em ambientes outros que não aquele ambiente. Então é muito necessário, neste momento, se estabelecer um diálogo na família, estabelecer uma convivência com os valores da religiosidade, a vivência daqueles valores da religião que nós temos lá na casa espírita, que nós temos na sua religião, você que não é espírita, dentro de casa, em todos os dias dentro de casa, aqueles valores serem bem vivenciados e bem discutidos dentro de casa. E aí, o culto do Evangelho no lar é a grande chave para que os nossos jovens possam estar centrados. Jovens que frequentam a sua religião, jovens que tenham essa participação efetiva no culto do Evangelho no lar, normalmente eles estão fora desse caminho das drogas, fora do caminho da dependência química. Poderá haver exceção? Poderá haver exceção, mas o grande caminho é esse. Vamos buscar esses valores dentro de casa desde o início da educação dos nossos filhos. E assim nós vamos buscar uma coesão com a própria vida. Este é o programa Vida Nova e nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua presença conosco. Até o próximo programa.